Se você cria conteúdo para as redes sociais, eu tenho certeza que você já ouviu falar na palavra trend, mas você sabe o que realmente é uma trend? E acima de tudo, né, o mais importante, você sabe como identificar uma trend e criar conteúdo a partir dela para você conseguir aumentar o alcance dessas publicações com isso? Então, se você quiser descobrir tudo isso que eu falei, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o exato passo a passo de como descobrir e aproveitar ao máximo as trends. Primeiramente, antes de mais nada, a trend é justamente uma tendência. Então, analisando isso dentro das redes sociais, a gente consegue perceber que a trend nada mais é do que uma tendência que vai aparecer lá de tempos em tempos. Então pode ser, por exemplo, né, nos vídeos curtos, a gente consegue perceber muito isso ultimamente, tanto no Reels como, por exemplo, no TikTok. A gente consegue ver também áudios que estão em alta, né, músicas que estão em alta. Isso significa que as pessoas estão usando bastante esses áudios para gravar os conteúdos delas, e assim só de você usar esses áudios, essas músicas que estão em alta, você vai conseguir perceber uma melhora no alcance das publicações que você criou a partir deles. Fora dessas redes sociais, a gente consegue perceber essas trends também em sites de busca, como por exemplo o Google e até mesmo o próprio YouTube. Então a gente consegue usar algumas ferramentas, né, alguns sites, para a gente ver quais palavras-chave as pessoas estão mais pesquisando dentro desses sites. E aí, comparando essas palavras-chave a partir de alguns sites que a gente vai ver logo na sequência aqui, a gente consegue ver, né, especialmente aquelas palavras que estão muito em alta, tem uma busca muito grande, pode ser que surja uma trend a partir dela. Vale muito a pena você estar sempre pesquisando por essas palavras-chave que estão em alta, que estão sendo discutidas no momento, porque elas podem te ajudar demais a criar um conteúdo viral e que vai fazer a sua marca, né, a sua página crescer, que vai alcançar muito mais pessoas do que, né, se você estivesse produzindo qualquer outro tipo de conteúdo. Então tem diversas formas de você conseguir identificar uma trend, né? Para você conseguir pesquisar por trends dentro das redes sociais é muito simples, é só você entrar dentro do Instagram, no TikTok, e aí você vai consumir um pouco do conteúdo que está disponível dentro dessas plataformas, especialmente na aba dos vídeos curtos lá dentro do Instagram. E aí você vai conseguir já identificar alguns áudios, algumas músicas que estão em alta e que as pessoas já estão criando muito conteúdo em cima deles. E isso basicamente é uma trend que elas estão fazendo e que você pode adaptar para o assunto que você cria conteúdo. Agora, já para a gente conseguir ver as palavras-chave que estão em alta nos sites de busca, tem alguns sites que vão ajudar demais você nesse processo, que são Exploding Topics, o Google Trends, Ubersuggest e também o próprio Twitter, onde a gente vai conseguir ver os assuntos que estão em alta, que estão sendo discutidos no momento. Então, já vamos lá para a tela do computador para a gente ver como cada um desses sites funciona. Bom, e o primeiro site que a gente vai ver, que vai ajudar muito a gente a encontrar, né, palavras que estão em alta, que estão tendo um alto volume de buscas no momento, chama-se Exploding Topics. Nesse site você consegue filtrar aqui com algumas categorias. Então, basicamente, dentro dessas duas categorias, a gente consegue filtrar aqui, logo nessa primeira, pelo período de tempo. Então, a gente vai analisar durante aqui 5 anos, por exemplo, ou então durante 1 mês, 3 meses, 6 meses ou 1 ano. O que eu sempre recomendo é que você sempre busque aqui no máximo até por 1 ano, porque assim você consegue ter uma visão mais recente do que está acontecendo com o número de buscas das palavras. E aqui a gente já consegue ter algumas ideias de palavras que estão em alta no momento, mas como aqui a gente não seleciona nenhuma categoria de palavras, ele vai aparecer, né, palavras totalmente aleatórias que estão em alta na internet. Então aqui em categorias você consegue escolher também pelo nicho que você fala. Então aqui, por exemplo, se eu fosse buscar por palavras-chave relacionadas ao tema que eu falo aqui no meu canal, que no caso, né, marketing, mídia ou tecnologia, eu poderia escolher, né, uma dessas daqui, para eu conseguir ver os gráficos e analisar se tem alguma palavra que está em alta aqui que eu consigo usar para adaptar e criar um conteúdo a partir dela. Então vamos clicar aqui em tecnologia, por exemplo, e aqui a gente consegue ver já algumas palavras. Então, por exemplo, metaverso, a gente consegue perceber que teve uma alta muito grande aqui no gráfico e depois ela já começou a diminuir um pouquinho aqui o volume das buscas. Então, o que seria interessante, né? Teria sido interessante se a gente tivesse analisado essa palavra antes, para a gente conseguir criar um conteúdo relacionado a ela exatamente nesse momento de pico aqui. Então, se a gente tivesse olhado esse gráfico, por exemplo, uns 3 meses atrás, muito provavelmente, né, se a gente criasse um conteúdo relacionado ao metaverso, seria muito bom aí para o seu alcance, para você conseguir aumentar o alcance tanto do seu vídeo do YouTube ou então para um post em um blog que você desenvolver a partir desse tema, beleza? Mas aqui, como já começou a cair um pouquinho, pode ser que não seja tão interessante assim você criar agora, né, um vídeo sobre isso. E só para a gente ter uma noção de uma palavra que pode ser muito interessante você criar um conteúdo, é quando você consegue perceber, né, uma evolução crescente e constante aqui no gráfico dessa palavra-chave. Então, por exemplo, esse site aqui, Levelsfy. Então, basicamente, nesse site, se a gente clicar aqui, a gente vai conseguir comparar os salários das pessoas em diferentes áreas de trabalho. Então a gente consegue ver que aqui, por exemplo, em abril de 2021,
ele estava bem baixo, aqui o gráfico tinha poucas buscas, mas aí teve um aumento muito grande, tanto que agora, né, 16 de abril de 2022, a gente consegue ver uma constante bem grande aqui no nosso gráfico. Então, por exemplo, se esse site aqui fizesse sentido para o conteúdo que você produz, seria muito interessante você produzir um conteúdo sobre ele. Então, é basicamente com essa forma de análise que você consegue analisar todas as palavras-chave aqui que estão disponíveis dentro desse site, que aí você vai conseguir criar os conteúdos a partir delas. Lógico que nem todas que estão disponíveis aqui vão servir para você, mas uma ou outra pode ser que faça muito sentido para você criar um conteúdo a partir delas. E outro site que é muito relevante para você que quer começar a pesquisar por palavras-chave é o Google Trends. Eu já fiz outros vídeos para o canal aqui mostrando esse site que vão estar aqui na descrição para você consultar assim que acabar esse vídeo, mas vou mostrar como ele funciona novamente aqui. Então, basicamente, ele funciona de uma forma comparativa. Então, você vai escrever, por exemplo, edição de vídeo, e aí a gente já consegue ver o volume de buscas desse termo aqui dentro do Google. Então, aqui está com alguns critérios, né? Então, por exemplo, aqui está o Brasil, nos últimos 12 meses, todas as categorias e pesquisa na web, que é no caso no Google mesmo. Mas se você quiser, você pode selecionar aqui até por pesquisas no YouTube. Isso daqui é muito relevante para quem tem um canal no YouTube, vai te ajudar demais a escolher as palavras-chave que você vai usar aí na hora de montar o seu vídeo. E aí, se você quiser comparar esse termo com outra palavra, né, para você ver qual faz mais sentido você usar, então vou escrever aqui, por exemplo, editor de vídeo, a gente consegue ver um gráfico comparativo. E aqui a gente consegue perceber que não teve, né, uma alteração muito grande de uma palavra para outra, que não faria muita diferença a gente usar uma ou outra, então vou adicionar uma outra palavra aqui para a gente comparar. E eu adicionei então a palavra Reels e a gente consegue ver, né, de grande diferença que tem no volume de buscas dessa palavra aqui do Reels para as outras que a gente já tinha colocado anteriormente. Então, lógico, você não precisa fazer somente conteúdos, né, com essas palavras que tem um grande volume de busca, mas é muito legal você fazer um conteúdo ou outro com elas, porque assim você vai conseguir aumentar bastante o alcance das suas publicações, especialmente em sites de busca como, por exemplo, o YouTube e o Google. E além disso, você pode expandir também, por exemplo, vídeos para Reels, e aí você vai comparando aqui da forma que você desejar. É lógico que termos mais curtos, como por exemplo só uma palavra, né, Reels, vai ter uma busca muito mais alta, porque é muito mais comum as pessoas pesquisarem essas palavras do que uma frase grande, como por exemplo, vídeos para Reels. Mas aí, na hora que você for criar o seu conteúdo, vale muito a pena você testar palavra por palavra, para você ver qual faz mais sentido para você. Além do Google Trends, uma outra ferramenta muito legal para a gente encontrar e comparar o alcance das palavras-chave chama-se Ubersuggest. Com ele, eu vou até mudar aqui para o português BR, para a gente conseguir pesquisar de uma forma mais fácil. E aqui dentro dessa plataforma, até o momento desse vídeo, você consegue fazer 3 pesquisas de palavras-chave por dia dentro do plano gratuito. Para você conseguir fazer mais pesquisas que isso e também ter acesso a mais funcionalidades, você teria que assinar a versão paga desse site. Mas só com o plano gratuito você já consegue ter acesso a informações muito legais. Então vamos lá, vou escrever aqui, por exemplo, post para Instagram. E aqui a gente já consegue ver que o volume de buscas sobre essa palavra é bem alto. E aí a gente consegue descendo aqui e ver também algumas palavras-chave relacionadas a essa palavra-chave que a gente pesquisou. E aqui que está o grande segredo, porque é muito legal você pesquisar as palavras-chave que você fala, né, sobre o nicho que você está atuando, tanto aqui no YouTube como também em outras redes sociais, porque aqui você já consegue ter diversas ideias de conteúdo para você criar a partir dessas sugestões que o próprio Ubersuggest já fornece para a gente aqui, de acordo, né, com os interesses, de acordo com as buscas que estão sendo feitas lá dentro do Google. Então aqui, por exemplo, palavras-chave que seriam relacionadas ao post no Instagram, ideias de post para Instagram, post Instagram Size, aqui que no caso seria o tamanho do post no Instagram, uma pesquisa muito recorrente que as pessoas fazem, principalmente por quem está começando a fazer as postagens. A gente consegue clicar até aqui em ver todas as ideias para a gente conseguir ter acesso a mais palavras-chave que vão te ajudar demais na hora de criar os seus conteúdos. E por fim, o último site que também vale muito a pena você estar sempre de olho por lá para você ter novas ideias de conteúdo é o Twitter. Lá você consegue ter acesso ao Trending Topics e lá dentro dessa plataforma você consegue ver as palavras que estão em alta. Eu não vou colocar aqui as palavras que estão em alta no momento por conta dos direitos autorais, mas só de você pesquisar por Twitter Trending Topics lá dentro do Google mesmo, você já consegue ter acesso às palavras-chave que estão em alta no momento, que as pessoas estão mais comentando dentro das últimas 24 horas. E muito provavelmente você não vai conseguir tirar dessas palavras-chave uma palavra que seja totalmente relacionada ao tema que você fala, mas muito provavelmente você consegue criar um conteúdo relacionado, ou então algum conteúdo que tenha alguma relação mesmo que indireta com essas palavras-chave. Eu, por exemplo, poderia aproveitar as Trending Topics do Twitter da seguinte forma. Vamos supor que o assunto mais comentado no momento aqui no Brasil seja o Big Brother Brasil. Eu poderia fazer um tutorial ensinando como fazer fotos e posts no estilo que o próprio perfil do Big Brother
faz lá no Instagram. Isso daqui seria um conteúdo bem legal e que você consegue aproveitar os temas que estão em alta no momento. E agora que você já sabe como identificar essas trends, você pode adaptar a sua criação de conteúdo para você encaixar dentro de uma trend, dentro de outra. Lógico, se você tem um perfil profissional, eu não recomendo que você só crie vídeos utilizando essas trends. O ideal é que você crie conteúdos, né, autorais seus, conteúdos que você mesmo produziu, e vai sempre mesclando esse conteúdo autoral com as trends, até porque nem todas as trends você vai conseguir adaptar o seu conteúdo para encaixar ele dentro delas. Então, basicamente, um resumo desse vídeo é para você não depender somente das trends, tá? Então sempre crie conteúdo de valor para você publicar nas suas redes sociais, que assim eu tenho certeza que quando você conseguir viralizar um vídeo seu a partir das trends, muitas pessoas vão entrar no seu perfil e aí elas vão ver que lá você está produzindo conteúdo de uma forma séria e aí a chance delas se tornarem seguidoras suas e possivelmente no futuro clientes da sua empresa, da sua marca, é muito maior. Bom, e agora que a gente chegou ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo que sai toda quinta-feira às 17 horas aqui. Tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.